Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à Rede Pedagógica, a maior rede de educadores da América Latina. E hoje nós estamos aqui no Dia Mundial da Alfabetização para uma live comemorativa. É uma live sobre a psicogênese da língua escrita. Para você, seguidor, seguidora da Rede Pedagógica. Você que é professor alfabetizador, você que leciona na educação infantil, nos anos iniciais do ensino fundamental, você que é estudante de pedagogia, todo mundo pode fazer parte da rede, todo mundo pode participar, né, das lives, acompanhar o conteúdo que é publicado diariamente no feed aqui do Instagram, na nossa timeline do Facebook. E eu quero reforçar também o convite para que todos vocês façam parte do nosso grupo no Telegram. Eu já estou no Telegram da Rede Pedagógica, todos os dias eu passo por lá, converso com o pessoal, respondo algumas perguntas, mas eu quero ver todos vocês lá, combinado? Lá no Telegram, gente, todo mundo pode interagir, todo mundo pode publicar, mandar mensagens, assim fica bem mais fácil a gente se comunicar. Então não deixe de se inscrever também na comunidade da Rede Pedagógica no Telegram. Você pode participar apenas do canal ou você pode participar também do chat com a gente, combinado? Se você quiser saber como participar do Telegram, é só clicar no ícone azul que está em destaque aqui no nosso Instagram. Sejam todos muito bem-vindos. Olha só quanta gente que já está aqui com a gente. Oi, Laira, Helena, Fernanda, Di, boa noite a todos vocês. Eu já vou adicionar aqui na nossa live a dona da live, né, gente? Afinal de contas, quem vai participar com a gente é a doutora Rafaela Marques e ela é especialista nesse assunto, alfabetização e letramento. Vou adicioná-la e vou deixar a cargo de vocês aí a recepção e as boas. Olá, professora Rafaela, seja bem-vinda, tudo bem? Tudo jóia, Érica. Boa noite a todos e todas que estão nos acompanhando, né? Hoje é o Dia Internacional da Alfabetização, um dia muito importante e a gente precisa conversar muito sobre isso. Olha que coisa boa. Primeiramente, vamos agradecer, então, né, a professora Rafaela por ter se disponibilizado, por participar aqui conosco. E eu achei, Rafaela, que o tema, né, esse recorte que você fez para a live de hoje foi super interessante. Eu mesma gosto muito do tema alfabetização e rapidinho eu fiz aí uma revisão, peguei meus materiais e me deu uma saudade desse assunto, né? Eu adquiri muita bibliografia na época da faculdade. É um tema de que gosto muito. Eu até postei foto de alguns dos meus livros aqui no feed para o pessoal dar uma olhada e para inspirar também todos os professores da rede a investirem, né, em formação continuada, bibliografia de qualidade, cursos online. Afinal de contas, professor alfabetizador tem que estar sempre se aperfeiçoando, não é verdade, Rafaela? Sim, com certeza. Eu acho que aqui no Brasil nós não temos o reconhecimento que nós merecemos, mas temos em muitos países, né? Tem muitos países em que os professores alfabetizadores são mais valorizados do que os professores do ensino médio, do que os professores das universidades, porque eles consideram a alfabetização como a base, né? E uma boa base, um bom alicerce, com certeza vai fazer com que a criança e o adulto vá longe, né? Ah, é verdade. Foi ótimo você ter tocado nesse assunto, porque recentemente aqui na rede nós publicamos uma frase que, assim, deu muita polêmica, sabe, Rafaela? Mas é uma frase, uma sentença, uma constatação de que a gente aqui na rede não abre mão. A frase era a seguinte: educação infantil é muito mais importante que faculdade. Mas a sociedade não está preparada para essa conversa. Você concorda com essa frase, Rafaela? Plenamente. Eu acredito que a educação infantil, os anos iniciais, né, todo esse processo de formação intelectual da criança que ocorre nessa fase é essencial para o que a criança será no futuro.
Então, é muito mais importante, sim, do que uma faculdade, porque na faculdade a pessoa geralmente escolhe que caminho ela vai seguir, mas essas escolhas são determinadas por toda a base que ela teve anteriormente. A gente costuma dizer também que depois que a criança já está alfabetizada, plenamente alfabetizada, ou seja, lê com autonomia, escreve pequenos textos, há uma mudança de perspectiva com relação a ela mesma, com relação aos colegas, e com relação à sua escolarização, né? A partir desse momento que a criança consegue perceber a sua volta de forma totalmente diferente do que ela percebia antes, né? De ser alfabetizada. É o tal de o menino que aprendeu a ver. Né, da Ruth Rocha. Então, como é que eu Lindo. aprendo a ver? Né? Uma história linda, maravilhosa, que é uma metáfora da criança nesse processo de descoberta que nós vamos conversar muito hoje, das suas hipóteses, de como ela pensa a questão da linguagem, né? E como é que a gente aprende a ver? A gente aprende a ver a partir do momento em que a gente vai se adaptando e que a gente vai construindo as nossas hipóteses em torno da leitura e em torno da escrita, né? Então, com certeza, é a etapa principal para as nossas crianças, a educação infantil e os anos iniciais, os primeiros anos de escolarização. São determinantes, tanto para o mal quanto para o bem, né? É verdade, é por isso que a gente aqui na rede não abre mão, né? Apesar de algumas críticas, nós recebemos apoio em massa de todo mundo que faz parte da rede pedagógica, porque é claro que é uma frase, né, para chamar a atenção, mas que traz uma grande verdade. E claro, sem tirar o mérito de todas as etapas, né, que são importantes na formação do indivíduo, educação básica, ensino superior, nós sabemos também que essa cultura do ensino superior, da graduação, é muito do Brasil, né? Em outros países nós temos também o ensino técnico bastante desenvolvido. Então, uma pessoa pode se desenvolver plenamente no mercado de trabalho sem necessariamente fazer uma faculdade. Mas, gente, se desenvolver plenamente sem ter uma boa base, educação infantil e alfabetização, com certeza isso não seria possível, não é verdade? Com E que certeza. bom que a gente está aqui para conversar sobre isso. Que bom que todo mundo que está acompanhando a gente aqui ao vivo veio participar também, pessoal. Essa é uma live em que a professora vai fazer uma explanação sobre a psicogênese, ok, da língua. Mas você também pode participar enviando as suas perguntas. Nós deixamos uma caixinha de perguntas nos stories da rede. Vocês podem deixar perguntas também. Lá no feed, nós fizemos algumas publicações para que vocês deixem perguntas e você pode fazer a sua pergunta aqui na live mesmo, ao vivo. Nós vamos selecionar algumas questões, mais da metade para o final da nossa transmissão, para que a professora Rafaela possa responder para todos vocês. E, é claro, depois eu vou convidar a professora Rafaela a responder também perguntas que vocês deixarem nos comentários, nas publicações que estão no feed do Instagram e do Facebook. Fica aqui com a gente, aproveita para chamar os seus amigos e amigas para participar dessa live, porque ao vivo é muito melhor. É só clicar nesse aviãozinho, ó, que está embaixo da sua tela. Quando você clica nesse aviãozinho de papel, você pode mandar o recado, você pode mandar a transmissão instantaneamente para os seus contatos aqui no Instagram, que você sabe que gostariam de participar dessa conversa. Professora Rafaela, eu escolhi aqui um dos livros que eu mostrei agora há pouco, né? Para lhe mostrar também, que é justamente o livro da Emília Ferreira, com a Ana Teberoski, sobre a psicogênese da língua escrita. Inicialmente, eu gostaria de saber se você recomenda a leitura aqui para os nossos seguidores dessa obra, né? Uma obra que particularmente eu acho incrível, que nunca, né? Ela nunca parece que fica defasada. Sim. Inclusive, esse livro que você está é a edição comemorativa de 20 anos, Adoro. não é isso? É isso mesmo. Ele está ali, deixa eu pegar aqui. Então, super indico, tá? É uma edição comemorativa, né, de 20 anos da psicogênese da língua escrita. Quem faz o prefácio dele é a Thelma Weiss, né, uma grande estudiosa também de alfabetização, letramento, literatura. Então, ela faz um prefácio muito bacana, que já é um convite
a reflexão. E é um livro que traz questões muito além, né, da questão da psicogênese da língua escrita, porque vai falar dessa nossa sociedade grafocêntrica, vai falar da distinção que as crianças começam a fazer entre letras, números, desenhos. Então, super indico, né? É grande, viu? É bem grande, mas é um livro que é o ideal e é um ótimo ponto de partida para os estudos sobre a psicogênese da língua escrita. Olha só, então fica aí a super dica para você, professor, que quer investir na sua formação continuada. Já teve dica aqui de bibliografia, Psicogênese da Língua Escrita, Emília Ferreiro e Ana T. Berowski. Mas, Rafaela, conta pra gente. A gente sabe também que muita gente passa pela faculdade e não tem necessariamente, durante a formação inicial, uma boa base no que diz respeito à alfabetização. Muitas das vezes, né, na estrutura dos cursos de pedagogia normal superior, nós vamos vivenciar ali uma, duas, no máximo 3 disciplinas a respeito desse assunto, né? E quando a gente chega na sala de aula, a prática muitas das vezes nos assusta, muitas das vezes nos surpreende, porque além de todo esse arcabouço teórico, a gente precisa também de experiência. Então, como eu sei que nem sempre está claro o conceito para todo mundo, e aqui na rede também temos muitos estudantes de pedagogia, temos até, professora, aspirantes a pedagogos, pessoas que ainda não se decidiram em relação a cursar uma faculdade X ou Y e passam a seguir a rede pedagógica para que possam conhecer um pouco mais sobre a área e se decidir. Recentemente eu conversei, inclusive, com uma seguidora aqui da rede. Ela participou da 3ª Semana Rede Pedagógica e ela escreveu para agradecer. Diz que após essa formação, ela decidiu que o que ela queria mesmo era ser pedagoga. Então, eu gostaria que você falasse para a gente o que é a psicogênese da língua escrita. E por que nós falamos a psicogênese da língua escrita e não apenas da língua? Na verdade, a psicogênese da língua escrita é uma teoria, né? Muita gente acha que é uma metodologia ou até mesmo um diagnóstico, porque a gente tem muito premente na nossa vivência a palavra teste, né? Que a gente fala o teste da psicogênese, eu irei fazer o teste da psicogênese. Não há equívoco em falar isso, mas a gente precisa saber que a psicogênese da língua escrita é uma perspectiva teórica. É uma perspectiva teórica construtivista, então a criança, né, é o cerne, é a base da teoria. E foi uma proposta, né, de Emília Ferreiro. Ela era orientanda do Jean Piaget, então olha a moral, né? Nossa. Só isso, ela só era orientanda do Piaget, só isso, né? E aí a gente sabe que o Piaget trabalhou bastante com essa questão dos estágios de desenvolvimento, né? Os estágios de desenvolvimento infantil, né? Ele trabalhou quando a criança sai do egocentrismo, quando ela entra em todos aqueles estágios que ele já determinou. O que que Emília Ferreiro fez? Também fez um estudo muito aprofundado, que teve bastante ajuda da Ana T. Berowski, né? Que está como coautora desse livro. Que foi a psicogênese da língua escrita, que também traz estágios de desenvolvimento das crianças com relação à linguagem escrita. Por que que não é da linguagem? Porque elas estudaram a escrita. Então, elas realmente afunilaram, elas não foram trabalhar outros aspectos da língua, como oralidade ou multimodalidade. Elas centraram seus estudos na língua escrita, sobretudo em algumas palavras e frase. Então, ainda tem também essa limitação. Por quê? Porque ela se preocupou com o estágio inicial mesmo da alfabetização. Certíssimo. Então, a gente não vai dizer que a psicogênese é um método de alfabetização, não é necessariamente uma ferramenta de diagnóstico, apesar de que esse arcabouço teórico pode ser utilizado para, não é verdade? A gente poderia dizer que é, então, uma teoria, uma corrente de pensamento, uma perspectiva em relação à alfabetização? Exatamente, muito desenvolvida, né?
muito pesquisada, o doutoramento dela também gira em torno disso, então é uma teoria bem consistente e, sobretudo, uma teoria que veio trazer uma série de elementos, principalmente para o Brasil, que nós não tínhamos. Só fazendo um marco temporal, né? Essa teoria foi desenvolvida por Emília Ferreiro na década de 70. Então, foi nessa época que ela estava estudando e que ela foi orientanda do Piaget e que ela conseguiu desenvolver, embora tenha chegado mais fortemente no Brasil na década de 80. Certo. E em se tratando desses marcos, né, temporais, década de 70, 80, as transformações da nossa sociedade, principalmente a tecnológica, a gente ainda pode dizer que essa teoria é bastante atual? Sim, nós não temos algo tão consistente que faça parte de uma linha construtivista, que faça parte de uma linha que entenda o estudante como protagonista. Por quê? Porque essa teoria nos auxilia muito a pensar, a começar a refletir sobre como a criança pensa. Antes disso, falando em marcos teóricos, o que a gente tem na década de 70 e até mesmo na década de 80? As correntes de alfabetização voltadas para métodos tradicionais de alfabetização. Então, eram métodos que partiam de unidades mínimas, né? Então, a gente tem a silabação, a gente tem a soletração, a gente tem o método fônico, que foram métodos que imperaram nessa época e que geralmente partiam de unidades mínimas mesmo, letras, sílabas. A gente tem os métodos também, esses métodos são o sintético, mas a gente também tem os métodos analíticos, mas mesmo sendo analíticos, eles partiam de textos artificiais para a alfabetização. Então, o que o construtivismo, né, e o que a psicogênese da língua escrita vem ensinar para a gente? Que mais do que estar preocupado em como se ensina, a gente deveria se preocupar em como as crianças aprendem. E Piaget traz isso para a gente muito forte. Ele estudou principalmente, né, como é que as crianças aprendiam, como é que as crianças criavam conceitos. E Emília Ferreiro traz isso para a nossa alfabetização por meio da psicogênese da língua escrita. Começa nos anos 80, mas chega aqui ainda muito lentamente, quase que brigando com esses outros métodos que ainda são utilizados até hoje. Então, eu acredito que a gente ainda tem muito para se aprofundar e para compreender, né, a psicogênese da língua escrita, porque a partir dela a gente vai compreender a nossa criança em processo de alfabetização. Irá auxiliar bastante a gente a pensar um pouquinho em como a criança está pensando também. Excelente. Então, olha só, gente, nós estamos aqui com a doutora Rafaela Marques. Ela é especialista no assunto, né, alfabetização e letramento. E essa é uma live comemorativa em alusão ao Dia Internacional da Alfabetização, hoje, dia 8 de setembro. Nós estamos conversando aqui sobre a psicogênese da língua escrita. E você pode deixar as suas perguntas nos comentários ao longo da live. Nós vamos selecionar algumas questões para que possam fazer parte dessa discussão. Professora Rafaela, que mudança de perspectiva, de fato, a psicogênese da língua escrita trouxe para a alfabetização, além dessa que você já elucidou para a gente, que é uma mudança mesmo, foco no aluno e não no professor, foco em como o aluno aprende e não em como eu, professor, ensino ou quero ensinar. Quais foram as mudanças e inovações que essa teoria trouxe para o processo? Além dessa mudança, que é a principal e que vai desencadear todas as outras mudanças, tem a questão do erro, que é muito importante, né? A questão do erro ser visto como uma perspectiva, como uma hipótese. Então, a gente começar a trabalhar com o que a criança produz, pensando um pouco em quais processos mentais ela utilizou para produzir.
Por que que ela escreveu aquela palavra daquela forma? E aí a gente tira muito o peso da questão do erro, da questão do... Aí eu lembrei do Galileu leu outra história maravilhosa, que a professora fala, tá errado, Galileu, tá errado, não é assim. Então a gente tira um pouco dessa pressão, né, de a gente considerar o que não está exatamente como a gente espera que esteja errado. E não está, simplesmente a criança ainda está naquele estágio de desenvolvimento em que a gente precisa fazer com que ela supere aquele conflito. Eu só faço a criança superar um conflito com desafio. Então, o desafio também é outra perspectiva muito interessante que a psicogênese traz, né? E eu considerar o erro não como erro, mas sim como uma hipótese descrita em que ela está em conflito, em que há muito exercício mental. É muito importante a gente pontuar isso. As crianças, desde o início do processo de alfabetização, elas estão em amplo exercício mental. Só que quando a gente não compreende que exercício mental é esse, a gente não consegue propor situações pedagógicas para que ela transponha essa hipótese e passe para a hipótese seguinte, né? Rumo à alfabetização mesmo. Né? Então, quando a gente compreende, fica muito mais fácil da gente conseguir intervir, já que a gente tem sim várias propostas de intervenção de acordo com cada nível da psicogênese que o estudante esteja. Excelente. E mesmo as crianças, Rafaela, sendo tão diferentes, a gente consegue observar dentro de um parâmetro, né? Uma, uma linha histórica, quem sabe, esperada, um desenvolvimento comum, ainda que as crianças sejam tão diferentes? Olha, a psicogênese também traz esse desafio para a gente. Por quê? A partir do momento que a gente começa a estudar a psicogênese, a partir dessa teoria, a gente começa a observar como a criança está, surge a necessidade de intervir de formas diferentes. Como eu posso intervir? A minha sala é heterogênea. A psicogênese só vai vir mostrar mais ainda para a gente. Ela virá mostrar o quão heterogênea é a minha turma. É muito difícil a gente ter uma turma de alfabetização homogênea. Então, começo a estudar a teoria e verifico, nossa, eu tenho estudante pré-silábico. E na mesma turma eu tenho estudante alfabético. São dois opostos, né? O que eu vou fazer? Posso construir grupos de trabalho na medida em que o alfabético ensina para o pré-silábico ou para o silábico alfabético, e ao mesmo tempo eu posso trabalhar em algum ponto diferenciadamente com só um grupo dos pré-silábicos, por exemplo. Mas a psicogênese, quando bem trabalhada e quando bem compreendida, ela vem para demonstrar que essa heterogeneidade da turma não é só maléfica, ela é benéfica, porque os estudantes aprendem interação. E Piaget também diz isso, né? O estudante aprende interação com o objeto do conhecimento e vem Vygotsky dizer que a gente aprende interação com o outro, né? Na perspectiva socio-interacionista, histórico-cultural. Então, quando a gente compreende, a gente consegue utilizar muitas vezes alguns elementos que só serviriam para dificultar como facilitadores também do nosso trabalho pedagógico, né? Que a gente começa a entender um pouco mais em como a criança aprende. Olha só, muito bom. De fato, a gente percebe, né, quando trabalha em sala de aula, que as turmas se apresentam mesmo de forma muito heterogênea, cada criança num estágio diferente, mas a gente percebe na trajetória individual de cada uma delas muito da teoria da psicogênese, né? Que parece de fato, assim, a gente vai falar, mas não é possível, não é que a criança chegou exatamente nessa hipótese. Isso também é bem interessante, né? Nos surpreende muito na Sim. prática, em sala de aula, ver que na teoria que é apresentada por Emília Ferreiro e a Ana Tiberowski, muitas dessas hipóteses, elas de fato acontecem na realidade com os nossos alunos, quase sempre também seguindo uma sequência que é proposta aqui, apesar de nem todas as crianças passarem por todas as etapas, o que deixa a Sim. gente realmente bem surpresa, né? E faz a gente valorizar o conteúdo, né, desses estudos. Então, a gente poderia dizer que o cérebro, ele tem, sim, uma linha de orientação para a construção desse raciocínio, né, em relação à língua escrita.
e que, claro, considerando as diversas particularidades da criança, o contexto, a gente vai encontrar, sim, alguns parâmetros que vão nos orientar na nossa prática profissional e nas nossas intervenções junto a essas crianças. Não seria dessa forma, Rafael? Não é Perfeito. exatamente como está na teoria, que todas as crianças vão cumprir exatamente Uhum. todas as etapas, mas a gente tem sim na teoria uma linha, quem sabe uma linha frágil, invisível, mas que vai nortear esse processo. Agora, como é interessante assim, o quanto a teoria é consistente, que quando a gente entende a teoria e aplica um teste da psicogênese, a gente verifica que as hipóteses cabem exatamente no que elas propuseram. Né? É aquela coisa que você fala, nossa, você Como consegue assim? enxergar ali, como assim? Isso, como assim? Claro que a gente vai ter crianças que vão saltar, óbvio, isso é fato. Tem crianças que vão passar por muitas dessas hipóteses com a facilidade tão grande que a gente nem vai conseguir acompanhar essa transição. Né? E Verdade. tem Quando vê, crianças já que já foi. vão exatamente, o seu, peraí, um dia desses ela era silábica, como ela já está alfabética? Cadê o silábico alfabético, né? Claro que a gente não tem toda essa rigidez, porque trata-se de crianças que estão em pleno desenvolvimento, que têm estímulos, e esses estímulos são diferenciados, né? Só que uma questão também que a psicogênese traz para a gente é o respeito ao ritmo da criança. Acho que é extremamente importante. É o respeito ao ritmo da criança. Porque quando eu sei, mais ou menos, quando eu consigo situar em qual hipótese a criança está, eu não vou cobrar dela muito além do que ela pode me dar para frustrá-la, para desencorajá-la. Pelo contrário, eu vou adequar as minhas atividades para que ela tenha sucesso na execução dessas atividades e assim ela sinta-se inspirada para prosseguir. Então, é outro ponto da teoria que é excepcional. Quando eu descubro como a criança está, eu consigo intervir de forma a ela também executar tarefas em sala e não ficar ali no cantinho esperando a tarefa diferente que eu vou dar. Muitas vezes com muita frustração, né? Verdade. Isso é importante tanto para as crianças que apresentam, né, um momento considerado nessa linha do tempo esperado, né? Tanto as crianças que estão aquém, como as crianças que estão além, que também não podem ficar à deriva, né? Eu já comentei a respeito, acho que numa live aqui da Rede Pedagógica, porque eu tenho um filho e ele sempre ia para a biblioteca para pegar livros para leitura. E a biblioteca era dividida, né, por faixa etária, que é uma orientação coerente, né, mas que não precisaria ser tão rígida, porque a Uhum. gente sabe que as crianças não vão se desenvolver exatamente conforme a idade. E era engraçado, porque a professora falava, vocês podem escolher um livro dessa estante aqui. E as crianças não podiam nem para mais, nem para menos, era naquela estante. E ele pegou um livro, ele leu na fila mesmo, antes de registrar o livro da biblioteca, e trouxe para casa. E eu falei, você não vai ler o livro? Ah, eu já li o livro. Ah, meu filho, então por que você não escolheu um outro livro? Né? Eu trouxe dois. Ah, porque a tia disse que só podia um e só podia ser daquela estante. E como ele de fato já tinha muito acesso à leitura, ele já exigia, né, uma leitura mais complexa, ou então, quem sabe, uma leitura mais frequente. Um livro por Uhum. semana seria improdutivo para ele. E a gente precisa estar atento a isso. Tanto as crianças que apresentam um desenvolvimento considerado aquém, mas eu não gosto nem de usar essa palavra, porque não tem Sim. desenvolvimento aquém, às Uhum. vezes é aquém do que a gente coloca ali no centro, né, do que é esperado. E as crianças também que apresentam um desenvolvimento além do que a gente está Sim. esperando para aquele momento. Para Sim. o professor alfabetizador, isso também é um grande desafio, não é? Trabalhar com crianças que se Muito. alfabetizam de forma precoce, se é que existe o precoce também, né? Quando você falou aí da biblioteca, né, a questão da gente ainda dividir por faixa etária e tudo, eu lembrei, parece a gente uma loja de sapatos, né? Tem lojas que dividem os sapatos por 35, 36, 37. E aí eu olho ali no 36, mas eu tô de olho no 37.
Porque às vezes o que eu quero não tem no trinta e Ah, não. seis, O que mas a tem no gente trinta e quer sete. só tem menor ou só tem maior, né, Rafael? Sempre. E aí eu viro para a vendedora e falo, poxa, mas você não tem esse modelo aqui? Ela, não, só tem esses aqui, 36. Nós já separamos assim. E é tão frustrante. Então, eu acredito que a leitura, ela convém não só à faixa etária, mas ela convém à maturidade, que o repertório tem que ser amplo e o professor conhece o estudante, conhece a criança para propiciar esse repertório e que sim, a psicogênese da língua escrita, ela nos dá indícios importantes de quando a criança está alfabetizada, viu? Embora o alfabético não seja alfabetizado. Isso é uma distinção importante da gente fazer. O nível, né, a hipótese alfabética da psicogênese não é alfabetizada. É uma hipótese em que a criança já consegue pensar quase que como um adulto, no sentido de saber que cada letra tem uma pauta sonora, mas não é ainda o alfabetizado. Mas a psicogênese nos dá grandes indícios de quando eu não faço mais a psicogênese e quando eu começo a analisar a criança na produção textual, que ali me dá outros elementos, ali eu faço mapeamento ortográfico, ali eu trabalho com consolidação do sistema de escrita alfabética, ali eu tenho outros elementos. Porque a psicogênese, ela finda. Ela tem, sim, uma linha, né, de estágios de desenvolvimento, mas ela finda num determinado ponto, em que depois desse ponto eu vou buscar outros recursos. Por isso ela é tão importante na etapa inicial do processo de alfabetização, nesse acompanhamento inicial, né? Porque Muito chega bom. um momento que ela não é mais o suficiente. De fato, nós poderíamos então dizer que os professores, né, dos últimos anos da educação infantil e dos primeiros anos do ensino fundamental deveriam ser, de fato, especialistas, né, nesse assunto, conhecer bastante sobre o tema, sempre se atualizar, investir na formação continuada no que diz respeito à alfabetização e letramento, e também esse tópico que nós estamos conversando aqui, que é a psicogênese da língua escrita. Claro que o professor dos anos, ali, quarto, quinto e até Fundamental 2 não pode se abster de conhecer esse processo e essa teoria, porque nós sabemos que, infelizmente, muitas crianças não se desenvolvem conforme o esperado, não são alfabetizadas, né, nos anos iniciais do ensino fundamental e chegam ali no quarto, quinto ano, sexto ano, ainda em fases como as que a gente aprende nessa teoria. Não é possível Sim. que isso aconteça, Rafaela? Super possível, né? Aí a gente eu já parto daquela questão de que essa criança ela já tem que ter sido investigada. A gente já tem que ter pedido socorro. O professor precisa pedir socorro. Quando já tem 2, 3 anos de alfabetização, alguns blocos são blocos de 3 anos, primeiro, segundo e terceiro ano. É um bloco inicial de alfabetização que chama. A criança chegou no terceiro ano e está saindo do terceiro ano sem estar plenamente alfabetizada, aí a gente já precisa recorrer ao apoio, né, psicopedagógico, ao apoio pedagógico. A gente já começa a pensar em algumas investigações acerca do que está acontecendo, né? Muitas vezes nós, professores, sozinhos, não conseguimos. Então, é a hora do socorro que eu digo, porque senão a criança vai acabar passando para o quarto e quinto ano, em que é muito difícil que o professor tenha várias crianças ainda em fase inicial de alfabetização, então ela vai acabar ficando isolada, excluída, e aí a desigualdade educacional acaba aumentando, porque a distorção idade-série é frustrante. E aí é o momento em que ela é brecada, é o momento da reprovação. Verdade, foi ótimo você ter falado de reprovação. Por quê? Muitas das vezes, a gente sabe que essa questão da reprovação também causa muita polêmica, né? Muitos defendem, muitos não defendem, mas a reprovação em si, gente, de fato, ela não soluciona. Porque se a gente submeter a criança ao mesmo processo novamente, não quer dizer que ela vai aprender. Ninguém precisa aprender do mesmo jeito 2 vezes para aprender. A gente aprende do jeito certo.
Se a gente repetir 3 vezes de um jeito que a gente não aprende, a gente continua sem aprender. Concorda comigo, Rafaela? Sim. Então, reprovar por reprovar realmente não funciona. Se a criança não está plenamente alfabetizada ao final do terceiro ano fundamental, não significa que ela repetir o terceiro ano vai resolver. Às vezes os pais, né, insatisfeitos com a escola, mudam de escola, achando que isso vai resolver. Ou a escola decide que a criança vai repetir o ano, mas ela repete o ano em uma turma, talvez até com a mesma professora, que vai utilizar a mesma metodologia, como se a criança de fato não tivesse frequentado as aulas. E não vai ser ouvindo a mesma coisa 2 vezes que ela vai aprender. A gente precisa investigar, né, Rafaela? E Sim. buscar, muitas das vezes, ajuda especializada, que é algo que a gente sempre fala bastante aqui na rede pedagógica. O professor não precisa ser um super-herói e dar conta de tudo sozinho. É para isso que ele tem a equipe gestora, a coordenação pedagógica, a direção e também outros profissionais de outras áreas que poderão auxiliá-lo, como fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, psicólogos, Uhum. neurologistas, não é verdade? Então a gente precisa, viu, gente? Quando a situação fica ali muito difícil e a gente acha que já não adianta mais o que fazemos, a gente precisa buscar esse socorrinho, sim. Não é vergonha para o professor, ele não precisa dar conta de tudo sozinho, né? Rafaela, chegamos aqui num ponto que eu adoro, tenho certeza que o pessoal vai gostar também. Para quem já estudou, é hora de fazer uma revisão. Você pode falar para a gente sobre os níveis da psicogênese? Sim. Acho que isso é fundamental, né? A gente conhecer mais ou menos as características de cada nível. E aí eu começo com os pré-silábicos, aquele processo bem inicial, em que a criança nem faz muitas vezes a distinção entre letras, números e desenhos. Tem muito a fase da garatuja, o pré-silábico, ele é aquela criança que a gente chama que garatuja, ou seja, que acaba se comunicando por meio do desenho, e isso é extremamente importante, e tem um trabalho cognitivo também envolvido, que com certeza ele faz alguma associação da palavra com o desenho, mas o que é principal no pré-silábico é que ele não registra a pauta sonora ainda, gente. Ele não faz correspondência letra-som. Não faz correspondência. Não E faz ainda. Se fizer, já não, não está nesse estágio. já não tá, exatamente. E o que é interessante no pré-silábico é que dentro do pré-silábico a gente também tem algumas hipóteses que são interessantes. E uma delas é da quantidade. O pré-silábico acha que a gente não consegue escrever palavras com menos de 3 letras. Então, vocês vão observar nessa fase em que ele utiliza um amplo repertório, muitas vezes até repetindo o que ele sabe, mas ele escreve palavras grandes, né, com bastante letras, ou misturando a letra com número, com desenho, mas ele tem sim essa questão da quantidade mínima, de não achar que a gente tenha, por exemplo, palavras monossílabas, né? Bem chique, né? Bem importante. Escreve um tantão. Então, outra hipótese que eles trazem que é bem interessante, além da quantidade mínima, é a da variedade. Eles acham que quanto mais variado estiver, quanto mais letras eu utilizar, melhor. Né? Então, eles também utilizam muita variedade de letras. E aí tem uma questão importante no pré-silábico. Se a gente for tentar fazer um jogo de associação com a criança e a gente colocar, por exemplo, uma formiga e um boi, os desenhos, formiga, é um desenho de uma formiga e o desenho do boi. Ele sabe o que são esses desenhos, porque são animais, né? Animais comuns. Mas se a gente der a ficha de palavras para eles, provavelmente eles vão colocar o nome boi na formiga e o nome formiga no boi. Por quê, gente? Porque eles associam o tamanho das coisas também com o tamanho da palavra. O que é super comum, né? Mas o mais importante é, meu estudante está para esse lábico. É desesperador? Não, é uma fase. Se Deus quiser, e com a sua intervenção, sabendo que ele está nesse nível, ele vai passar. Ai, eu acho tão bonitinha essa
Os pais curtem muito também, porque é aquela Muito, fase muito. inicial, né, de que, ai, nossa, meu filho, ele já está escrevendo, ele escreve e ele faz ali bolinhas, né, e desenhos, que é a fase da E ele lê o que ele isso, escreveu. e ele fala que está escrito isso, isso e isso. Mas aí, quando você diz que ele já não faz a associação com o som, Não. não é que ele não faz essa associação fonética, mas ele Isso. faz a associação de sentido, certo? Sim, sim. Ele fala o que está escrito. Ah, escrevi isso, isso e isso. Se ele recordar da história, por exemplo, ele pode sim conseguir fazer alguma associação com alguma tentativa de escrita. Ele reconta várias histórias, viu, gente? Na oralidade, muitas vezes ele é extremamente desenvolvido, repetindo a psicogênese da língua escrita. Então, muitas vezes essa criança que está pré-silábica é um falador, fala muito e fala bem, conta história e tranquilamente, mas na escrita ele ainda não consegue registrar essa pauta sonora. E aí a gente vem para a próxima fase, que aí começam os conflitos, né? Que é a fase silábica. Ele sai do pré-silábico para o silábico. Na fase silábica, ele começa a pensar um pouquinho sobre essa pauta sonora, gente, mas ainda muito levemente. Então, tem uma fase silábica sem valor sonoro quase nenhum. Ele acerta uma e não consegue fazer associação sonora com outras várias, né? E já tem uma fase silábica com um valor sonoro um pouquinho melhor. Mas o que ele não compreende ainda, gente? Ele ainda não compreende que ele precisa registrar a pauta sonora de todas as letras. Então, ainda é uma fase complicada, ainda é uma fase difícil de analisar, que muitas vezes você olha e fala, não, ele não quis me dizer nada aqui. Às vezes ele quis, às vezes ele marcou a vogal, que para ele é mais fácil, a vogal é forte, né? A gente sabe que as consoantes apoiam-se nas vogais, então a vogal é uma pauta sonora que a criança pega com bastante facilidade. Muitas vezes até porque ela é estimulada a começar a compreender as palavras a partir das vogais. Ou a Então, consoante do nome dela, né? Que ele ouve sim, repetidas vezes, aí ele vai exatamente. utilizar com frequência, porque ele Exatamente. tem essa segurança, né, Rafael? Uhum. Mas não é ainda uma fase estável. É completamente instável. Muitas vezes ele consegue registrar uma ou outra pauta sonora e geralmente, gente, ele vai registrar uma sílaba com uma letra só. Que ora é pauta sonora, ora não é pauta sonora. Essa é a diferença, essa vai ser a questão do conflito e é isso que vai fazer com que a gente diferencie a fase silábica da fase silábica alfabética, que é a próxima. É a E o que terceira, que né? isso? O que que Então, traz de novo? pré-silábico, Silábico, silábico, e agora a gente vai silábico falar do alfabético. silábico alfabético, O ok. que que o silábico alfabético traz de novo? Primeiro, é uma hipótese essencial. Ela é o divisor de águas. Por quê? Porque nessa hipótese, realmente, a criança começa a verificar que faltam letras. Poxa, tia, tá faltando letra. E aí é muito importante a gente trabalhar com ficha conflito. Muito, muito importante a gente ter uma casinha para cada letra. Porque é nesse momento que ela vai perceber, no momento da intervenção do professor, em que ele está pensando, por exemplo, em gato só com o G e o O. Gato. Então ele registra o que ele faz a pauta. Aí depois, quando ele vê escrito, ele, poxa, não, falta letra, eu preciso de mais letra. E Fala é pra gente o que é exatamente a ficha, professora, a ficha conflito. a ficha conflito é muito utilizada na alfabetização. Aí você vai pensar no gênero que você está trabalhando, se a sua sequência didática é em torno de um gênero ou de um tema, por exemplo, qual é o livrinho que você está experimentando naquele momento. Você vai pegar palavras significativas das histórias, do gênero textual que você está trabalhando, e aí você pode fazer, colocar uma imagem. É importante o recurso da imagem, e depois você faz o recorte de todas as letras. Deixa os espaços, os quadrados das letras, né? Porque ali, o que que acontece? A criança vai verificar, por exemplo, que gato não é escrito só com duas letras. E ela acha que é. Ela vendo que ela tem mais espaços, ela fica em conflito, e como eu falei no primeiro momento,
Emília Ferreiro traz para a gente que as crianças vão passando de um estágio para outro por meio do conflito e do desafio. Então, a partir desse conflito e desse desafio, o silábico alfabético, por exemplo, começa a perceber que ele precisa sim de mais letras para registrar as palavras. Então, ele precisa reconhecer melhor a pauta sonora. Ele só está conservando uma pauta sonora por sílaba. Aí é a fase que ele compreende que as nossas sílabas geralmente são CV, consoante vogal. Claro que a gente tem outras possibilidades, mas nessa etapa também a gente costuma trabalhar com palavras mais simples. Então, ele vai verificar, sim, que o CV é importante a consoante, é importante a vogal. E é nessa etapa, principalmente, que ele vai resolvendo essas questões de pauta sonora para ele ir para o nível alfabético, que já é um nível praticamente estável. É um nível que geralmente a criança não regride. Geralmente ela não regride. No alfabético, ela já entende, sim, que as palavras são formadas por sílabas, mas que essas sílabas cada letra tem a sua pauta sonora distinta, portanto, cada letra irá representar um som. E não, por exemplo, uma sílaba é representada por uma letra só. No alfabético, ela já faz. É nesse momento que a gente vai apresentar fonema, grafema, articulema. Se não for, pode me corrigir, mas é nesse estágio de desenvolvimento da criança que seria o momento ideal para a gente apresentar, sim, as letras e os fonemas aqui, elas estão associadas. Apresentar antes disso seria uma forçação de barra? Na verdade, quando a gente está trabalhando com a criança com gêneros textuais diversos, com bastante leitura em sala de aula, mesmo sendo a leitura realizada pelo professor, a gente já está trabalhando a questão do grafema-fonema. Eu acho que a gente não precisa dessa nomenclatura ainda. Mas de forma explícita, com aqueles cartazes, o F, aí faz o som do F com a criança. A gente trabalharia nesse momento ou não? Depende do método de alfabetização que você utiliza, Érica. Assim, essa questão de trabalhar com cartaz e bastante, no caso você imitando o som da letra, né, nos lembra muito o método fônico. Justamente, foi o que perguntaram aqui nos comentários, né? Uhum. Se eu alfabetizo pelo método fônico, isso não é concorrente a essa análise da psicogênese. Mas como que eu vou juntar uma coisa com a outra? Que foi um comentário que eu já vi há algum tempo aqui, mas que eu memorizei, por isso que eu estou trazendo para a pauta. Porque o professor, muitas das vezes, deixa eu explicar para você, eu até conversei recentemente com uma amiga que me ligou, porque ela vai mudar os filhos de colégio, ela estava preocupada com essa questão da alfabetização. Ela falou, e aí, e se eu mudar para uma escola que não é construtivista, né? E se o método não for o fônico de alfabetização, porque eu ouvi dizer que é o melhor, no caso ela não é da área, tá? E aí, a dúvida aqui do nosso seguidor é porque muitas das vezes a escola, ela determina o método de alfabetização. Isso faz parte ali da metodologia, né? E apesar do professor ter autonomia em sala de aula, eu também não fico incitando o professor a ir contra a escola. Eu acho que não faz sentido, né? Se você faz parte de uma instituição de ensino, você, como professor, deve sim zelar pelas orientações que a instituição de ensino te passa. Se você não concorda, eu acho que é hora de procurar uma outra instituição de ensino para trabalhar, porque fica muito chato essa briga, né? Porque muitas das vezes também, quando os pais colocam os filhos na escola, ainda que não façam, né? Ainda que não façam essa avaliação, entende-se que o pai concorda com a metodologia da escola, certo? Então, o professor querer ir contra também, eu acho uma perda de energia, eu acho que não é necessário, né? Então, o professor, eu acho que ele deve ter autonomia em sala de aula, mas ele tem que seguir recomendações. E há escolas que estabelecem que a alfabetização tem que ser pelo método fônico. Sim. E como que o professor pode associar esse método com essa teoria? Foi a pergunta. Se em algum momento seria conflitante, concorrente, ou como fazer esse perfeito encaixe, sabe? Eu acho que primeiro a gente tem que entender um pouquinho mais do método fônico. O método fônico é um método tradicional de alfabetização. Ele não é um método construtivista.
Por quê? Porque ele parte especificamente dessa relação grafema-fonema. É o interesse dele. É trabalhar com grafema e fonema, fazendo essa correspondência, demonstrando as letras nos cartazes e trabalhando o som das letras. Ele é o queridinho de muita gente, tá? Por quê? Porque ele realmente funcionou muito e funciona muito em alguns países, porque ele não é um método que foi referenciado aqui no Brasil. Ele é um método que foi muito trabalhado na Alemanha e na França. Veio para cá, criaram-se textos. Os textos do método fônico, gente, são textos que priorizam os sons que eu quero. Então, lia, lá, lá, lá. Então, eles têm basicamente frases construídas em torno do mesmo som, são pseudotextos, digamos assim, geralmente não estão tão arraigados com a realidade das crianças. Um pouco fake, né, professor? Isso. E outra questão do método fônico é a língua portuguesa. Para línguas que tem uma estrutura mais simples, gente, sem julgar, porque eu nunca posso falar de língua e cultura, são coisas que a gente não diz, o que é melhor, o que é pior, nunca. Mas para línguas que têm uma estrutura mais simples, o método fônico é mais efetivo. Para a língua portuguesa, em que muitas vezes uma letra corresponde a 2, 3 sons e vice-versa, a gente não tem essa relação tão unívoca, é um pouco complicado para as nossas crianças. E aí, eu vou expandir um pouco e pensar na psicogênese a partir do construtivismo e pensar a partir da consciência fonológica, que é o que a gente traz, que envolve a questão de eu perceber qual é a pauta sonora da palavra, né? E por que eu preciso perceber essa pauta sonora? E a consciência fonológica vai levar em conta essas peculiaridades da nossa língua portuguesa, que é o fato da gente ter, por exemplo, uma letra que pode ter até 3 sons distintos, que é a questão das nossas irregularidades. E a gente tem depender da irregularidade região do contextual. Brasil, pode ser um som até diferente, né? Exatamente. Porque Exatamente. para mim é M, para muita gente é me, para mim é para muita Exatamente. gente é E. Não é verdade? Exatamente. A abertura ou o fechamento de algumas vogais depende muito da sua região, depende muito da geografia, porque o Brasil é gigante. Então, a gente precisa se agarrar também a outros componentes que vão além do método fônico. Eu acho que a questão da consciência fonológica, que é um termo que é muito trabalhado hoje, que quem quiser se aprofundar, o Arthur Gomes de Moraes fala muito sobre consciência fonológica e Magda Soares também, né, traz esses indícios, que é você perceber a questão da pauta sonora para além dessa relação nua e crua de grafema e fonema, porque para a gente vai ter uma hora em que vai ter uma crise ali. Vai ter uma hora em que a gente vai precisar explicar para a criança as peculiaridades da língua portuguesa, né? Então, eu prefiro falar em consciência fonológica. Adoro essa Mas o método discussão. fônico é o queridinho mesmo. E o nosso chat já tá pegando muitos fogo. têm razão, sim. Adoro, gente, porque aqui na Rede Pedagógica o espaço é para isso mesmo, né? Um espaço onde todo mundo pode se manifestar e tem gente que não concorda e tá tudo certo. Porque, sim, gente, claro. é importante também vocês compreenderem que na fala da professora Rafaela, ela não está dizendo, né, que a questão da consciência fonológica não seja, de fato, um caminho muito interessante para a alfabetização. Pelo contrário, o que ela está dizendo é que o método fônico, assim, quadradinho, como ele é proposto, letrinha por letrinha, sonzinho por sonzinho, muitas das vezes não vai funcionar. Não se diferencia de um trabalho, por exemplo, silábico, né? De cartilha. Ou de soletração, né? Justamente, de M com A, de M com E. Por quê? Porque ele muda só a questão de fornecer para a criança qual seria o som da letra correto para que ela possa juntar som com som. Se antes ela juntava letra com letra e tinha que descobrir o resultado, agora ela fica juntando som com som e tem que descobrir o resultado. E muitas das vezes o resultado é mais do que a soma dessas partes, né? Nem Com sempre certeza.
juntar um sonzinho com o outro vai dar o mesmo resultado esperado. A gente sabe que na nossa língua portuguesa isso é muito mais complexo. E quando ela falou aqui, né, de outras línguas, foi bastante interessante. Por quê? Muitas das vezes, por ser a nossa língua pátria, a gente acha que o português pode, quem sabe, ser mais fácil que outros idiomas. Mas, na verdade, pela experiência de muitos estrangeiros, nós sabemos que o inglês, por exemplo, é uma língua estruturada de forma muito mais Muito simples simples, muito do simples. aprendizado. É muito menos regra, né? Só de não ter acentuação, hein, professora? É outro departamento, gente. Verdade. A pontuação é diferente, né? Então, assim, a língua, ela tem estruturas mais simples e nem por isso, claro, deixa de ser bastante desenvolvida. E o aí, Érica, português só para tem... pontuar, a questão de você trabalhar o som das letras é essencial. Nunca isso não vai ser substituído por nada. A questão é, como é que eu faço para ampliar e trabalhar o som das letras na perspectiva do letramento? Muito bom. Isso, então Aí eu não é tenho não trabalhar. de Mas o que jeito mais nenhum. eu preciso fazer? O Porque que se eu mais ficar eu preciso fazer? ótimo, porque se a criança ficar só repetindo os sons, gente, realmente não vai necessariamente adiantar com todas elas. Algumas podem até se alfabetizar de forma bastante mecânica mesmo, pela repetição e etc. Vão se desenvolver, serão crianças alfabetizadas, sim, mas a gente entende que, considerando a heterogeneidade dos nossos alunos e também as dificuldades de aprendizagem, só essa relação letra e som não é suficiente. E gostei muito da frase da professora Rafaela. Engana-se quem pensa que método fônico é construtivista. Fala pra gente de novo sobre isso, Rafaela. Não é, não? Não, o método fônico é um método tradicional, né? Como a soletração, como a silabação, como o método global. Mas ele realmente é um método muito robusto e que foi utilizado por muito tempo em outros países e ainda é. Então Já ele que a gente veio, gosta... ele chegou, ele foi importado, né? A gente adora essas coisas. Ele foi importado com muita referência. Só que aí, quando a gente pensa que a estrutura da nossa língua precisa de um pouquinho mais de atenção, porque a gente tem muitas irregularidades, né? Aí a gente precisa pensar que eu preciso pensar numa consciência fonológica. E aí, como colocaram aqui, construtivismo não é método. Construtivismo é teoria. A gente tem métodos que são voltados para a teoria construtivista e métodos que são voltados para a teoria tradicional, que também não é método. Chegou Não é? A na gente parte fala que eu muito queria. método tradicional. São métodos que são voltados para uma teoria tradicional. Qual é a teoria tradicional? Aquela teoria que preconiza que nós, professores, somos, sim, os detentores do saber, somos o cerne da sala de aula e que o estudante está ali para nos ouvir, né? Ele é quase que um depositório de informações. Já na teoria construtivista, que foi muito mal interpretada no Brasil, diga-se de passagem, o que atrapalhou bastante o nosso processo de alfabetização e o que Magda Soares começou a falar sobre panaceia dos métodos, que virou uma confusão, foi que as pessoas entenderam que, como no construtivismo a gente diz que a criança constrói o próprio conhecimento, ela faz isso sozinha. De jeito nenhum, gente. A mediação do professor no processo de alfabetização é essencial e é insubstituível. Então, o que a gente tem que entender do construtivismo é que ele coloca a criança como centro, que a gente busca compreender como ela aprende, ao invés de ficarmos voltados o tempo inteiro em como a gente ensina, tira um pouco o professor de perspectiva e coloca o estudante em perspectiva e ocorre a mediação. A relação é mais verticalizada, né? Mas ambos são teorias e a gente tem métodos que voltam-se mais para um lado e voltam-se mais para o outro e por que não dizer alguns métodos que ficam no meio? E aí a gente precisa reconhecer, sim, os benefícios desses métodos, por que eles estão há tanto tempo, né, em circulação, mas por que algumas coisas a gente precisa pelo menos de complemento.
como é o caso, por exemplo, da gente compreender um pouquinho mais da consciência fonológica e compreender muito das irregularidades da língua portuguesa. Por que que determinadas letras se comportam de determinada forma? A gente tem até irregularidade contextual, ou seja, se a letra está no início, ela tem um som, se ela está no meio, ela tem... Pensem o que é isso para a cabeça da criança. É uma loucura, né? É uma loucura. Ai, professora, eu tô adorando. A gente já pode depois, né, marcar e divulgar aqui na rede uma live para a gente conversar sobre os métodos, quem sabe até em específico sobre cada um deles, porque realmente Então, é um assunto quente, né? E traz muitas dúvidas, né? Muita discussão. Agora, já que você falou que a gente tem sim métodos que se aproximam mais do construtivismo, antes da gente passar para falar do teste da psicogênese, eu gostaria que você citasse, porque a gente é professor e muitas das vezes a gente gosta, sabe, de ter um método de estimação, né? Que eu falo que o professor adora um método de estimação, ele quer seguir, ele precisa de um manual, muitas das vezes porque ele sai da faculdade já tendo, né, que encarar a realidade, ainda não conseguiu se desenvolver plenamente durante a formação continuada. E aí, se ele quer buscar uma abordagem construtivista para alfabetizar, ele vai buscar por que método? ele vai buscar pelo alfabetizar letrando, que não é o método. Isso não tem resposta, gente. Se eu tenho uma perspectiva na minha cabeça, por exemplo, a minha perspectiva é construtivista, plenamente. Eu sou sócio-interacionista. Eu vi aí que alguém colocou sócio-interacionismo. É a minha linha de construção por causa da linguagem. Então, eu acredito na sócio-interação. Eu acredito que a gente aprende em construção com o outro, que é pensando que eu tenho um interlocutor do outro lado. Assim, eu modulo a minha fala e a criança também é assim. E aí eu venho, né, com a perspectiva do letramento, que eu não vou chamar de método, que é uma teoria, mas que traz ambiente alfabetizador, uso de gêneros textuais, que traz a psicogênese da língua escrita muito fortemente, que traz as práticas de linguagem em torno dos eixos da língua portuguesa, que é a leitura, com a interpretação, com a produção, com a análise linguística. Então, eu acredito que se a gente tem em mente, a nossa perspectiva é alfabetização e letramento, alfabetizar letrando, aí a gente vai pensar um pouco no sistema de escrita alfabética, que o alfabeto não é código, é sistema notacional, e aí a gente vai se aprofundando sem precisar necessariamente, gente, recorrer a estruturas que nós temos ainda, mas que nós tínhamos, que são antigas. Que, não, eu utilizo a silabação. Eu já utilizo a soletração, eu utilizo o global, eu utilizo o fônico. Eu utilizo a perspectiva de alfabetização e letramento a partir de gêneros textuais, que é o que me possibilita toda essa articulação com o que tem de melhor no que eu aprendi até então. Mas por meio do gênero textual e por meio do texto como um todo, não pegando estruturas mínimas. Pegando o texto como unidade e dando centralidade ao texto, que é o que nossos documentos mais avançados também trazem, né, como a BNCC. Excelente, né? Assim a gente tem de fato uma alfabetização, ela é bem funcional, né? Bem voltada, né, para a vida real, para a realidade. Ela não é descontextualizada da realidade do aluno. E, gente, em não sendo descontextualizada, é muito mais interessante e instigante. Nós falamos aqui dos níveis, professora, e a gente fez uma voltinha, né, para falar dos métodos. Foi ótimo. Mas olha só, você falou pra gente do nível pré-silábico, silábico, silábico alfabético, seriam esses, certo? E alfabético. E alfabético, ok, 4 níveis. Isso. Não é verdade? E como que a gente faz os famosos testes? Porque a gente gosta dos testes também, porque eles estruturam a teoria e nos ajudam, né, a fazer esse diagnóstico, prognóstico, acompanhar o desenvolvimento da criança. Quando eu quero aplicar um teste, o que eu faço? Eu vou para o Google e pesquiso teste de psicogênese? Socorro, e agora? De jeito nenhum. E aí eu vi uma pergunta que depois eu gostaria de ter a oportunidade de responder, que acho que vai ser muito bacana, que é como fazer o teste da psicogênese remotamente. E na escola que eu trabalho, nós nos lançamos esse desafio e fizemos. Então, eu quero compartilhar aqui depois. Bem, como é que eu faço um teste? Primeiro... Onde está esse
teste, né, professora? Porque eu sou No, muito prática. E o no, professor, ele quer a mesma coisa. Meu Deus, eu quero um teste pronto. está na Não. literatura, não tem primeiro que eu não vou pegar teste pronto. Começa daí, de jeito nenhum. E agora? Aquela coisa de na hora do almoço, aquela paradinha não existe, né? Ai, Na hora tipo, do amiga, teste. manda um WhatsApp pra mim. Acabei de achar aqui um Você tem um teste. teste da psicogênese? Ah, sim, amiga, eu vou mandar pra você pelo WhatsApp. Não serve. Compartilho agora. Não. Ixi. E De agora? jeito nenhum. E aí a gente, como a perspectiva é o construtivismo, né? A teoria é construtivista, e essa teoria vai se engajando à alfabetização e ao letramento, a gente parte geralmente de um gênero textual, por ser o início, né, do processo de alfabetização. Geralmente a gente opta por gêneros literários, que é o que a gente mais utiliza nessa fase inicial, ou seja, um conto de fadas, um poema. Então, a gente privilegia os gêneros literários. Fazemos toda uma movimentação inicial de contagem de histórias, gente. Muitas escolas até fazem a dramatização, tá? O teste da psicogênese é um evento, né? Então, tem a dramatização da Olha, história, que tem um massa. trabalho inicial com a história, porque o estudante precisa estar minimamente familiarizado com essas palavras. Não é justo, não é teste surpresa, não é teste bomba, não é para reprovar, né? Então, ele precisa estar familiarizado com a leitura dessas palavras. E aí, o que a gente faz? Aí cabe ao professor escolher as palavras, mas a gente tem alguns indícios, viu? A gente precisa ter palavras monossílabas, dissílabas, trissílabas e polissílabas, né? Uma de cada. Geralmente, o teste é realizado com 4 palavras. E aí, a última é a monossílaba, né? Então, é dissílaba, trissílaba, polissílaba, monossílaba. 4 palavras. Essas palavras, preferencialmente, são substantivos concretos, porque a criança ainda não consegue abstrair tão bem, os verbos não são muito interessantes ainda nesse momento, então a gente vai pegar substantivos concretos, gato, se a história traz, pato, elefante, cadeira, né? Então a gente vai pegando também palavras com alguma gradação de dificuldade, mas de preferência substantivos concretos. E aí são 4. E aí a gente tem uma frase. Entrar as dificuldades ortográficas? R, Levemente, sim. Sim. CH Podem pode, sim. mas não em todas. Seria isso? Não em todas, exatamente. E assim, a gente tem que pensar num teste para o primeiro ano, para o segundo, para o terceiro. Então, como nós, professores, temos essa maleabilidade de escolha de palavras, contanto que a gente siga alguns parâmetros que foram vistos como eficientes, ou seja, que tenha a monossílaba, dissílaba, trissílaba e polissílaba, por exemplo, que seja concreto, sim, a gente pode já colocar alguma dificuldade, principalmente se as crianças estão no terceiro ano. Então, muitas vezes as escolas, os professores sentam, escolhem as palavras e o professor determina quais dessas palavras escolhidas ele vai utilizar. E aí a gente tem uma frase que já começa com o nome da criança, o que é muito interessante. Então, essa frase a gente deixa um espaço, começa com o nome da criança e aí a gente completa, e essa frase também é contextual. Então, é uma frase que esteja relacionada, claro, com aquele texto que eu apresentei para a criança. Daí, a criança faz, é importante que a gente dite mesmo, tá, gente? É muito interessante a gente ditar. Ditar não é eu ficar silabando, né? Gato. Não, eu falo gato, gato. É como a criança vai entender essa palavra socialmente. Então, eu dito a palavra, ela escreve, e aí depois eu vou fazer essa análise que é minuciosa, que faz com que eu me aproxime mais desse texto dela, mas preciso me debruçar sobre essa produção da criança para eu realmente verificar em que hipótese ela está. Essas hipóteses não são para rotular, não são para reprovar ou aprovar. Essas hipóteses não são para eu ter meu pré-silábico de estimação. Oh, meu Deus, coitado, meu PSzinho, meu Deus. Não, não é para nada disso. Essas hipóteses são para eu intervir adequadamente. Porque a partir delas, aí eu consigo saber.
nossa, ele está nessa hipótese ainda. Preciso trabalhar mais. Preciso trabalhar mais ficha, preciso trabalhar mais cruzadinha, preciso trabalhar mais caça-palavras, porque ele ainda precisa compreender a sílaba e precisa compreender um pouco mais, que a sílaba não pode ser denotada por uma letra só, E né? Que é a professora, principal fase ali do conflito. se eu elaborei o teste, eu fiz esse contexto, uma dramatização, trabalhei uma história, escolhi as palavras, eu vou aplicar o mesmo teste para a turma toda? Sim, mesmo teste para a turma Quanto a toda. isso, tudo bem. Tudo bem, porque a partir desse teste você vai ver que todo o seu trabalho pedagógico vai mudar. Aí você vai fazer, por exemplo, um reagrupamento. O que é o reagrupamento? São os grupos heterogêneos de trabalho. Vão ter vários nomes país afora, mas nada mais é do que o reagrupamento. É eu perceber a partir do teste como as crianças estão e aí eu fazer reagrupamentos, tanto de crianças que estão no mesmo nível, quanto de crianças que estão em níveis diferentes para, por meio da interação, elas aprenderem. É por meio do teste que eu vou fazer um projeto interventivo individualizado, aí já buscando ajuda, pedindo o máximo de ajuda possível, que uma coisa que a gente tem que compreender é, gente, embora nós professores sejamos bem possessivos, a criança não é nossa, o aluno é da escola. Então toda Verdade. escola tem responsabilidade. Não é meu. Sabe por quê? Porque na hora boa ele é meu. Na hora do peso, o peso não pode pairar somente sobre nossas costas. Já é muito, a nossa carga já é muito pesada. Muito Então, bom. quando a gente pensa em intervenção, a gente precisa pensar que o estudante é da escola. Então, essa teoria da psicogênese da língua escrita, ela vem principalmente no sentido de intervenção. E não de aprovação, reprovação, rotulação. Não preciso mostrar para a criança, entendeu? Ela não entende essa nomenclatura, gente. É OTP, Organização do Trabalho Pedagógico. Então, cabe ao professor. É conhecimento do professor. Para ele fica o bom, que é a intervenção. E professora, no que diz respeito à sua experiência, que dicas que você tem, né, para esse momento de aplicação, para não gerar ansiedade no aluno, né? Ai, meu Deus, vou ser avaliado. Tia, não sei. Tia, terminei. Como é que fica essa questão da comparação entre as crianças também? Como que você faz essa ambientação para começar o teste, né? Para Olha, que elas estejam concentradas o suficiente, mas não necessariamente se sintam pressionadas e nem se comparem com os outros. Porque é uma coisa na verdade, bem difícil. muito. Mas quando a gente já trabalha na perspectiva do letramento e dos gêneros textuais, a gente trabalha muito com essa questão da história. A história como mote, a história como unidade, por exemplo, do trabalho, o gênero, a temática. Então, eu trabalho história o tempo inteiro. Se eu estou trabalhando história o tempo inteiro, de certa forma, ele enxergar uma história no pátio, ele ouvir uma contação, já não vai ser atípico. Outra questão que eu trabalho o tempo inteiro na alfabetização, ou deveria, com ditado. Ditado, autoditado, muito. Com fichas, muito. Com projetos, como estão colocando aqui, muito. Então, um ditado também não vai assustar a criança, né? Ótimo. São formas de Principalmente você porque não é um ditado tranquilizar. grandão, né? Não, Outro dia me não é o falaram, ditado grandão. ditado tá tão fora. Outro dia me falaram, professora, o ditado tá tão fora de moda. Eu perguntei aonde, né? Porque Tem aonde? coisa que não caduca, tem coisa que não caduca, né? E o ditado é uma delas, não caduca, não tem como. Então, num ambiente desse, a criança já vai estar habituada a fazer esse tipo de atividade. Claro que ela vai estar fazendo individual, sim, porque muitas vezes no ambiente alfabetizador a gente utiliza muito grupos, né? Mas nesse momento ela estará individual. Então é aquela conscientização. Gente, hoje vamos fazer uma atividade diferente? Vocês ouviram a história, agora eu vou ditar algumas palavras, a gente vai conversar um pouco e eu quero que vocês escrevam, cada um no seu local. Não olhe o do colega, não tem necessidade, porque com certeza o que você fizer vai ser de acordo com o que você consegue. E aí, como é rápido também, porque é curto, gente, aí é importante já recolher
né? Para que a criança não fique muito tempo ali construindo outras coisas em Apagando, cima, né? Olhando do apagando, colega. exatamente, apagando, Socorro. olhando do colega, que aí acaba que atrapalha um pouco essa questão que a gente precisa privilegiar, que é o que acabaram de colocar aqui também, que é a escrita espontânea, né? Muito bom. Vai partir disso. Mas é muito simples, acaba entrando na rotina de alfabetização, né? As crianças se habituam muito, porque elas já estão habituadas também com a série de estratégias que envolvem esses testes, né? Qual a periodicidade que você recomenda, professora? Bimestral, bimestral. Eu Seria acredito que exagero fazer toda semana. não, não tem necessidade. E aí a gente também, muitas vezes, está submetendo a criança a um estresse, que tem sim, minimamente, um mínimo de um estresse, né? Em um ambiente em que eu vou querer calma, em que eu vou querer silêncio, em que eu vou querer individualidade. Não é necessário eu ficar fazendo com que a criança passe por esse estresse o tempo todo. O que é importante ressaltar, como o alfabético não é alfabetizado, né? Quando a minha turma, em sua maioria, tiver alfabética, aí eu já preciso de outras possibilidades. Tanto possibilidades de teorias mais adequadas a essa faixa, quanto de outros tipos de diagnóstico, que aí já vão partir do texto, que aí já vão partir de uma ortografia reflexiva, de um mapeamento ortográfico, e aí é quando eu começo a trabalhar com coerência, coesão, mais fortemente. Né? E aí eu parto para o texto. Então vai ter uma hora que eu vou precisar me desvincular da teoria psicogenética, sim, e partir para outros elementos. É o momento que a minha turma me disser, olha, eu já consigo fazer as palavras tranquilamente. Os meus erros ortográficos, alguns erros que eu cometo, são erros normais, que até adultos cometem, são marcas de oralidade. Excelente, viu, gente? Não vai ser a única forma, né, de avaliação, nem poderia mesmo, né? Não, A gente vai não. utilizar esses testes da psicogênese para compor a avaliação formativa ao longo do ano, mas a gente não abre mão também das nossas demais estratégias de Com avaliação, certeza. principalmente a observação, né, que acontece ali a todo momento. Professora, a nossa transmissão, inclusive a gente avançou bastante no horário, mas foi ótimo. Quero te agradecer pela disponibilidade. Quero também pedir para que você responda, né, aquela pergunta que você notou. Eu também tinha notado, outras pessoas perguntaram de forma semelhante, né? Como é que eu vou fazer esse acompanhamento de forma remota? E eu queria que você compartilhasse da sua experiência, né? E do que vocês estão desenvolvendo, né, em termos de metodologia mesmo, para fazer esse acompanhamento remotamente. É possível? Uhum. Sim, é minimamente possível. Eu não vou dizer, eu acho que a gente ainda vai ter muitos estudos sobre isso futuramente, né? Para comprovar se deu certo uma alfabetização remota ou não. A gente precisa de mais elementos, a gente precisa estudar um pouco mais, mas a experiência que eu trago é que nós fizemos na escola em que eu estou trabalhando neste momento o teste da psicogênese remotamente. E foi muito interessante essa construção coletiva. E foi a gente conversando como nós vamos fazer para diagnosticar, como nós vamos fazer. Muitos professores nem conheciam os seus estudantes tete a tete, porque um professor troca pelo outro, quando um está de atestado médico, chega outro professor. Esse fluxo normal da rede, que agora está mais intenso ainda, porque o remoto está nos adoecendo também, né? Então, o professor falou, nossa, professor, como é que você vai intervir sem conhecer minimamente o seu estudante? Vamos, então, pensar um pouco na teoria psicogenética para isso. E aí fizemos um videozinho com uma contagem de história, muito legal, a contagem realizada por uma profissional da escola que as crianças adoram. Então, as crianças se sentiram um pouco mais próximas da escola, mesmo longe, porque viram essa pessoa que já contava histórias, contando essa história que foi o nosso mote de psicogênese, né? E aí as crianças, a gente filmou, nós colocamos na plataforma, porque as crianças têm acesso a uma plataforma, mas também enviamos por WhatsApp para todos, e os professores fizeram uma chamada de vídeo com as crianças.
Antes, claro, mandar um comunicado para os pais, eu fiz um videozinho explicando a importância desse momento, que nós precisávamos adequar as nossas atividades, que a observação, que é um elemento central do trabalho pedagógico, não estava ocorrendo, a presencialidade permite com que a gente observe o tempo inteiro e avalie, isso não estava ocorrendo mais. E aí, para eles organizarem o local e organizarem papel, lápis, e aí os professores fizeram uma chamada de vídeo e ditaram. Foi Ótimo. bacana, foi cansativo, foi realizado à noite, foi realizado aos sábados, porque o estudante muitas vezes tem contato pelo celular com o celular do pai que estava trabalhando. Então, diante de N possibilidades, até mesmo do autoditado, né? A gente conseguiu minimamente pensar um pouco sobre como essa criança está depois de 3, 4 meses sem ter aula presencial e, a partir daí, poder adequar as nossas atividades para atender melhor a criança, que é o nosso objetivo, né? Então, foi uma experiência ímpar, foi muito interessante, Os embora pais extremamente fotografaram? cansativa. Os pais Fotografaram e mandaram para o WhatsApp do professor no mesmo momento. Ah, ótimo. E Ou depois. como é que vocês fizeram para não contar com a interferência que não era desejada por parte dos pais? Para o Com... pai não corrigir o ditado, Uhum, vocês precisaram contextualizar e explicar para eles que sim. seria um teste ou não? Sim, para os pais nós precisamos explicar sim. Qual era o plano A? Videochamada individual, daí ele terminou de fazer, ele tira a foto e manda para o WhatsApp do professor. Plano A. Funcionou com alguns estudantes. Daí tem o plano B, conscientizar o pai, mas o pai não estava em casa no momento apropriado, pedir para o pai ditar, porque ele assistiu o vídeo, a criança assistiu o vídeo várias vezes, mas pedir para tudo não interferir. Porque a gente estava notando, sim, uma grande quantidade de atividades perfeitas, muito bem realizadas, sem as hipóteses normais da idade, né? Então, a segunda etapa foi conscientização, né? Terceira etapa, a gente tem estudante que não entra na plataforma porque não tem internet, a gente tem estudante que não acompanha o grupo do WhatsApp do pai porque o pai não tem internet ou não tem celular, enfim, a gente tem todas as realidades. E aí a gente mandou para casa um autoestado. Tá? Minimamente, gente, a gente tem que pensar que quando a gente não está trabalhando com o ideal, a gente também precisa ter uma maleabilidade teórica. A gente precisa Certo. também ousar um pouquinho nisso. Ah, não, olha, isso aqui. Qual era a ideia? Era a gente perceber como a criança estava em termos de escrita. Um autoditado com desenho, minimamente, vai pelo menos fazer com que você reflita se essa criança está no estágio inicial ou se ela já está mais próxima do alfabético. Minimamente a gente consegue fazer isso. Olha só que coisa boa, né, gente? Experiências que de fato agregam aí muito ao nosso conhecimento. Você, professor, professora, já pode estar pensando aí, já pode articular, né, com a equipe da sua escola, com os outros professores, com a coordenação pedagógica, quem sabe aplicar sim aí um teste, né, de psicogênese com os seus alunos que estão em fase de alfabetização, para que você possa nortear o seu trabalho daqui para frente. Isso é muito importante porque os alunos, de fato, estão distanciados da escola por um tempo que já é considerado um tempo bastante expressivo, né? E em se Sim. tratando de alfabetização, é um tempo que ganha muita proporção, porque a criança se desenvolve na alfabetização muito rapidamente, né? Então, um dia faz toda a diferença, uma semana também, mas mais do que os dias e semanas que já se passaram, são importantes os dias e semanas que ainda temos para trabalhar com os nossos alunos durante o ano letivo, viu, gente? Então, não é para desanimar, vale a pena. Cola na dica aqui da professora Rafaela, viu? Se você não assistiu essa live desde o começo, não se preocupe, ela vai ficar gravada aqui no IGTV da Rede Pedagógica, no nosso Facebook e também será publicada no nosso YouTube, para que você possa assistir quantas vezes quiser e para que você também possa recomendar para os seus colegas de profissão e para todo mundo que se interessa por esse assunto. Rafaela, nós estamos chegando ao final da nossa transmissão. Mais uma vez eu gostaria de agradecer. Eu sei que o tempo é relativamente pequeno para que a gente possa, né, de fato, conversar Uhum.
sobre esse assunto que é muito interessante, muito abrangente também. Mas estou certa de que a sua fala, suas ponderações, suas sugestões foram de grande valia para todo mundo que participou aqui com a gente. Essa não é apenas a minha opinião, é a opinião de todo mundo que está aqui comentando, agradecendo, que quer inclusive se aperfeiçoar em estudos relacionados à alfabetização e letramento. E em relação a isso, eu quero convidar você que está assistindo essa live, essa transmissão com a professora Rafaela, a fazer o curso de alfabetização e letramento da Rede Pedagógica, que é ministrado, um curso que foi planejado e desenvolvido, que é ministrado pela doutora Rafaela Marques. Ele está disponível na plataforma de cursos online da rede em www.rpead.com.br. Se você quiser maiores informações sobre o curso, entre em contato com a nossa equipe por direct. Nós vamos atendê-la e prestar todas as informações que você precisa para vir estudar com a gente, para investir na sua formação continuada. E se você tem uma pergunta e ela não foi respondida nessa transmissão, não desanima não. Nós temos aqui 2 publicações no feed sobre a live de hoje. Tem tanto a divulgação da live como uma publicação que a gente fez com a capa de alguns livros de alfabetização. Deixa a sua pergunta como um comentário lá no post e nós vamos convidar a professora Rafaela Marques a visitar ao longo dessa semana essas publicações para que ela possa responder, né, algumas das perguntas que vocês fizerem, viu? A sua participação é muito importante para a gente, ainda que a gente não tenha tido a oportunidade de trazer para a nossa transmissão aqui a sua dúvida ou questionamento. Professora Rafaela, em nome de toda a rede pedagógica, eu te agradeço. Parabéns pelo trabalho, parabéns pelo seu curso de alfabetização e letramento também, que está incrível. Eu já tive a oportunidade de assistir às aulas que estão disponíveis na plataforma. Tá show de bola, parabéns, né? E que bom que o pessoal aqui da rede está interessado no assunto, porque a gente precisa mesmo, né, de professores muito bem preparados para alfabetizar as nossas crianças. Vou deixar com você a palavra para que você possa encerrar nossa live, quem sabe aí com uma mensagem, né, de incentivo para os professores numa data tão importante como essa, que é o Dia Internacional da Alfabetização. Bem, eu quero agradecer, primeiramente, à rede, né, a oportunidade de estar conversando com vocês. Essa interação é muito importante, principalmente nesses tempos que a gente está vivendo. Acredito que nós, alfabetizadores, somos de extrema relevância, né? Nossa importância social é gigantesca. Alguns já descobriram, outros ainda não, mas vão nos descobrir. É um desafio alfabetizar, envolve sistematização, é muito difícil, mas para isso a gente tem os nossos estudiosos, os nossos grandes pesquisadores, em que a gente precisa se debruçar sobre eles e realmente compreender um pouco mais das crianças. É a minha paixão, então eu acredito que esse dia é nosso, né? É todo nosso. Nós somos alfabetizadores e nós somos alfabetizadores que realmente levamos a sério todos esses desafios, senão vocês não estariam acompanhando aqui uma live, né, falando de alfabetização. Eu costumo brincar, né? Nossa, as minhas lives são legais, que dá muita gente e eu não tô cantando sertanejo. Então é muito legal que a gente tem outra maneira de atrair, que é realmente a paixão pelo educar. Convido vocês a darem uma olhadinha lá no curso de alfabetização e letramento, que eu fiz com muito carinho e que tem uma parte toda dedicada aos métodos e à psicogênese da língua escrita. E trago muitos elementos da minha prática para a gente conversar e para não ficar um curso tão pesado, né? Mas ao mesmo tempo ele tem uma densidade teórica que é relevante. Então agradeço, boa noite, vocês são extremamente carinhosos e guardo cada palavra que vocês colocam aqui no meu coração e parabéns pra gente. Eu me sinto privilegiada também de trabalhar com alfabetização. Excelente, olha só, gente, no Dia Internacional da Alfabetização estamos aqui, né, de fato, buscando conhecimento para que possamos aperfeiçoar a nossa prática pedagógica. Mais uma vez agradecemos a professora Rafaela Marques, doutora em Educação e professora do curso Alfabetização e Letramento da Rede Pedagógica. Vem estudar com a gente, continue investindo em você,
O conhecimento é o melhor investimento que você pode fazer na sua vida. E nós da rede estamos felizes por fazer parte da sua história. Tem muita gente estudando aqui na rede pedagógica, só falta vocês. Um grande beijo a todos, muito obrigada pela Tchau, gente. Boa noite. participação. Érica, muito obrigada. Professora. Tchau. Até a próxima. Tchau. Pessoal, tá chegando ao fim aqui a nossa transmissão. Foi show de bola. Se você não acompanhou desde o começo, não se preocupe. Essa live vai ficar gravada assim aqui no IGTV, no IGTV da Rede Pedagógica. Também foi transmitida no nosso Facebook e em breve estará disponível no canal da Rede Pedagógica no YouTube. Você já segue a Rede Pedagógica no YouTube? Ainda não? Corre lá em www.youtube.com/c de canal /rede pedagógica. Inscreva-se no canal, ative as notificações para ter acesso a esse conteúdo, aos conteúdos anteriores e aos conteúdos que estão por vir. Juntos nós somos a maior rede de educadores da América Latina. E que bom que você faz parte da rede. Tchau, pessoal!